Olá, internautas! Aqui é Dabi Sinak e este é mais um vídeo original no YouTube, a história do rádio no Brasil. No Brasil, foi em 1922 que a radiodifusão sonora foi apresentada. O primeiro contato com a estação transmissora de rádio ocorreu no Rio. A empresa norte-americana Westinghouse coube a missão de demonstrar a montagem e o funcionamento de uma emissora de rádio, desembarcando no Rio, uma estação completa. O estúdio foi montado no pavilhão norte-americano da Feira na Praia Vermelha e o transmissor instalado no alto do Corcovado. Através desta estrutura, ocorreu a primeira transmissão radiofônica no país em caráter experimental. No dia 7 de setembro de 1922, o discurso do então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, chegou ao grande público por intermédio de um sistema de alto-falante e a de um grupo de brasileiros privilegiados através de aparelhos receptores de rádio. Aquele mesmo discurso foi ouvido em São Paulo, Petrópolis e Niterói, graças à instalação de uma potente estação transmissora no Alto do Corcovado, a SPC, contando com o auxílio de 80 aparelhos receptores distribuídos nas cidades já mencionadas, sendo muitos deles instalados nas vias públicas da capital paulista, no centro de Petrópolis e nas principais ilhas de Niterói. Depois do sucesso da exposição do centenário, a estação transmissora foi utilizada pelos Correios para a transmissão de boletins sobre o clima e sobre os preços do açúcar e do café, entre outras informações. É a primeira referência na utilização do rádio para a transmissão de informação no nosso Brasil. O professor Edgar Roquette Pinto, que era um homem de grande largueza empresarial, conseguiu sensibilizar o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Henrique Morizzi, e seus companheiros, Laborial, Álvaro e Miguel Osório, Álvaro Alberto e outros, nascendo assim no dia 20 de abril de 1923, a primeira estação de rádio no Brasil, a PRA2, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que iniciou seu período regular de funcionamento em 1º de maio daquele ano. Influenciadas por ela, são fundadas as rádios amadoras em várias partes do país, como a Rádio Clube Paranaense, a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Sociedade Rio Grandense, a Rádio Maranhão, a Rádio Sociedade Educadora Paulista e a Rádio Clube de Ribeirão Preto. O rádio começou no Brasil como empreendimento da sociedade civil organizada, sem publicidade, sem outras coisas por aí. Para Roquette Pinto, o rádio é muito mais do que um simples veículo de comunicação. O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o juventude gratuito do pobre, é o narrador de novas esperanças, o consolador do enfermo, o guia do são, desde que o realize com um espírito altruísta e elevado. Em 1932, Getúlio Vargas autorizou, através de decreto, a comercialização de espaços publicitários pelas emissoras e passou a utilizar o rádio para veicular suas realizações e ideias. Com a receita da publicidade, as emissoras investiram em equipamentos e nos funcionários. A consequência foi a popularização da programação, que possibilitou ao rádio viver sua época de ouro entre os anos 30 e 40, oferecendo principalmente entretenimento e informação. A radiodifusão passou a ser uma grande influência em todos os campos, que no campo econômico, político, social, religioso, cultural e educativo. Em 1935 é inaugurada a Rádio Jornal do Brasil no Rio. É instituído o programa oficial do governo Getúlio Vargas, A Voz do Brasil, transmitido até hoje. A Rádio Cosmos de São Paulo cria os primeiros programas de auditório, que permite a participação do público e surge os primeiros ídolos do rádio. Linda Batista, Aracide Almeida, Francisco Alves, Carmen Miranda, Orlando Silva, Silvio Caldas, entre outros. E a primeira a possuir uma equipe jornalística. No ano seguinte, em 1936, é inaugurada a Rádio Nacional do Rio, a primeira grande emissora brasileira, líder de audiência durante 2 décadas. Em 1937, Assis Chateaubriand inaugura a Rádio Tupi de São Paulo. A cantora Linda Batista é eleita a rainha do rádio. Em 1941, a Rádio Nacional lança o Repórter Esso,
primeiro radiojornal brasileiro que ia ao ar na voz de Heron Domingues. E foi extinto 2 anos antes da versão televisiva. Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira é transmitida pela Rádio Nacional do Rio, que atualmente pertence à EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a mesma que é responsável pela TV Brasil, pela Rádio Nacional de Brasília, pela Rádio MEC e pelo portal EBC. No ano 1954, é inaugurado por Roberto Marinho a Rádio Globo do Rio. O nome, óbvio, é alusão ao jornal impresso O Globo e pertence ao Grupo Globo, mesma holding que é responsável pela TV Globo, pelos canais da Globosat, pela editora Globo, pelo portal Globo.com, entre outras empresas. Em 1970, surgem as primeiras emissoras das FM do país, como, por exemplo, a Estéreo Vale FM, que hoje é Band FM São José. Em 1975, as rádios Globo e Nacional têm destaque nas transmissões esportivas, principalmente futebol. E no mesmo ano é criada a Radiobras, que hoje é a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Loteca Futebol, Caixa Econômica Federal. Agostinho, começou. Os clubes procurando vitórias. América na rota do Brasileirão 75. Sábado, 3 da tarde, Maracanã, ao vivo. A volta do Nacional de Manaus e o torneio Integração. Um time... Na metade da década de 80, a segmentação das rádios comerciais torna-se mais intensa. Em 1991, é lançada a primeira rádio All News do Brasil, a CBN, Central Brasileira de Notícias, e o slogan é a rádio que toca notícia. Inicialmente, a CBN é disponível apenas no AM, só depois passou a ter disponibilidade no FM. 1991, começa aqui uma cadeia que se formará em todo o Brasil e vai transmitir 24 horas por dia. Tudo de importante que acontecer em sua cidade, no país e no mundo. Está formada a CBN, Central Brasileira de Notícias, uma equipe de profissionais voltada para o jornalismo e a prestação de serviço de uma maneira ágil e precisa. Um veículo que nos acompanha em qualquer lugar e que você não necessita ver para entender. O rádio. A notícia na velocidade do som. Central Brasileira de Notícias. ZYK 695. Ondas médias 780. CBN. O Brasil ligado na informação. Em 2004, o podcast, serviço de transmissão de áudio, é incorporado com mais um atrativo das emissoras na web. Em 2005, o Grupo Band cria a segunda rádio All News, a rede Band News FM, que em 2015 completou 10 anos no ar. Meia-noite, hora oficial do Brasil. Está no ar a Band News FM. O Grupo Bandeirantes de Comunicação põe hoje a serviço do nosso país a Band News FM. A primeira rede brasileira de emissoras FM e só FM,
com programação jornalística 24 horas. Informação relevante, prestação de serviço ágil e ativa formação de opinião sobre os temas que mudam a rotina de todos os brasileiros. Ouvintes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre têm agora uma nova opção no rádio, genuinamente informativa e qualificada. Em 2010, o Ministério das Comunicações divulga padrão do rádio digital brasileiro e caça a liminar que permitia veículos de comunicação de transmitir a voz do Brasil em horários alternativos. Este foi mais um vídeo original no YouTube. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal, clica no sininho para receber notificações de mais vídeos, clique em gostei e compartilhe com a sua turma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.